Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos entender o hemograma, quais são as células que ele analisa e qual o significado clínico do aumento e diminuição dessas células. O hemograma é o exame que analisa qualitativa e quantitativamente as células do sangue e, junto com os dados clínicos, permite conclusões diagnósticas e prognósticas de diversas patologias. E quais são as células sanguíneas que nós vemos no hemograma? As hemácias ou os eritrócitos, que compõem a série vermelha, os leucócitos, que compõem a série branca, e as plaquetas, também chamadas de trombócitos. Antes de começarmos com a análise do hemograma propriamente, vamos fazer uma breve revisão dos leucócitos, porque isso é fundamental para a gente compreender depois as alterações do hemograma. Vamos considerar nessa análise as células que estão aqui nessa parte superior, na parte vermelha, que a gente está considerando então a circulação periférica. Então, essas três primeiras células são chamadas de granulócitos. Essas células apresentam grânulos específicos no seu citoplasma e quando esses grânulos liberam seus produtos, vão efetuar ações específicas durante a resposta inflamatória. O primeiro granulócito aqui é o neutrófilo. Essa célula é chamada de célula polimorfonuclear porque o seu núcleo pode exibir formas diferentes. Esse núcleo pode ser bilobulado, pode ter 3 lóbulos, pode ter até 5 lóbulos. Quanto mais maduro é um neutrófilo, mais lóbulos, mais segmentado é esse núcleo. Nós chamamos um neutrófilo maduro de neutrófilo segmentado. E quando esse neutrófilo é jovem, o seu núcleo apresenta um formato de bastão. Então, nós chamamos um neutrófilo jovem de bastonete. Nós esperamos encontrar na circulação periférica os neutrófilos segmentados. Pode ser que tenha uma pequena quantidade de bastonetes na circulação periférica. É aceito no máximo 10% de neutrófilos jovens, de bastonetes na circulação periférica. A maioria realmente são os neutrófilos segmentados. Os eosinófilos são granulócitos também, o seu núcleo, o núcleo do eosinófilo é bilobulado e os seus grânulos, eles se coram fortemente pelo corante ácido, que é a eosina. Por isso ele é chamado de eosinófilo. Os basófilos, por sua vez, os seus grânulos se coram fortemente pelo corante básico, que é a hematoxilina, e por isso ele é chamado de basófilo. E o núcleo do basófilo tem esse formato parecendo um S. Os monócitos têm esse núcleo que parece um grão de feijão, ou alguns dizem em formato riniforme, parecendo um rim. Quando o monócito migra da circulação periférica para os tecidos, ele se diferencia em macrófago. E os macrófagos são as nossas principais células fagocitárias. Elas compõem o sistema fagocitário mononuclear. E os linfócitos, que existem 3 tipos de linfócitos: linfócito T, linfócito B e linfócito NK, ou natural killer. Não é possível diferenciar num hemograma os 3 diferentes tipos de linfócitos. Só é possível fazer essa diferenciação através de uma análise dos marcadores de superfície dos linfócitos e não num hemograma. Os linfócitos, os linfócitos B, quando eles migram para os tecidos, eles se diferenciam em plasmócitos. E os plasmócitos vão produzir anticorpos, que são responsáveis por efetuar a resposta imunológica específica, adaptativa. E essa outra célula que não é analisada no hemograma, né, o mastócito, mas como ele está aqui no esquema, vamos comentar sobre ele. O mastócito é uma célula tecidual. Os grânulos do mastócito produzem diversas substâncias, dentre elas a histamina, que é um mediador químico muito importante na resposta inflamatória, porque ele vai fazer aumento da permeabilidade vascular.
E os mastócitos, eles participam aí de vários processos alérgicos, né? Eles são células que são degranuladas mediado então através da imunoglobulina E. E os mastócitos, os produtos dos grânulos dos mastócitos são muito semelhantes aos produtos dos grânulos dos basófilos, né? Então, ambas as células participam aí de processos alérgicos, só que o basófilo é uma célula sanguínea e o mastócito é uma célula tecidual. E é muito raro a gente ter aumento de basófilo. A contagem de basófilos é bem baixa na circulação sanguínea, como a gente vai ver daqui a pouco. Nessa imagem nós podemos ver então uma imagem histológica dos leucócitos sanguíneos. Então aqui nós temos os granulócitos, temos um eosinófilo, um neutrófilo e um basófilo. Aqui temos um linfócito e um monócito. E nesse quadro eu resumi os tipos de células sanguíneas, os seus principais produtos e as principais funções. Então, começando ali pelo eritrócito, principal produto a hemoglobina e principal função, transporte de oxigênio e CO2. Os leucócitos, então, nós temos os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Ambos possuem aqueles grânulos específicos e esses grânulos, então, eles possuem substâncias diferentes e cada um com uma propriedade específica e diferente. Por exemplo, os neutrófilos, os grânulos dele têm propriedades microbianas e que vão destruir micro-organismos, né, bactérias principalmente, e também os neutrófilos eles liberam substâncias dos seus lisossomos, né, enzimas lisossomais, que também vão participar em outras situações, por exemplo, em locais onde tem tecido necrótico, mas a principal função aí de um neutrófilo é fazer fagocitose. Os neutrófilos eles estão aumentados geralmente em processos agudos. Eles são a primeira célula que chega ali numa resposta inflamatória, mas é a primeira célula que chega e também a primeira que morre. Os neutrófilos são chamados fagócitos de vida curta, porque eles costumam morrer junto com o micro-organismo que ele fagocitou. Os eosinófilos, os grânulos dos eosinófilos, eles liberam produtos citotóxicos que têm a capacidade de, quando são liberados sobre alguns micro-organismos, eles são capazes de destruir a parede celular desses micro-organismos. E assim, um eosinófilo consegue, por exemplo, efetuar a defesa contra eumintos, contra parasitas, que são micro-organismos muito grandes que não podem ser fagocitados. E como que eles são destruídos então? Através da liberação desses produtos citotóxicos que estão nos grânulos dos eosinófilos sobre a parede celular desses parasitas, destruindo assim esses parasitas. Os eosinófilos também liberam mediadores químicos e algumas citocinas e vão participar de alguns processos alérgicos. Então, os eosinófilos também estão aumentados em alguns processos alérgicos. Os basófilos, os seus grânulos contêm histamina, heparina e leucotrienos, que são substâncias, como eu falei, muito semelhantes às mesmas substâncias que tem nos mastócitos. E o estímulo para a degranulação dos basófilos é o mesmo estímulo que degranula o mastócito. Geralmente é um alérgeno mediado por um anticorpo, por uma imunoglobulina do tipo IgE. Os monócitos, seus principais produtos são suas enzimas lisossomais. Os monócitos, a principal função do monócito é repor a população de macrófagos teciduais. Então, os monócitos, quando eles migram para os tecidos, eles se diferenciam em macrófagos, que são as principais células fagocitárias, né, compondo o sistema fagocitário mononuclear. E os macrófagos são as nossas grandes células fagocitárias que vivem muito tempo, diferente dos neutrófilos, que são fagócitos de vida curta. Os
macrófagos têm vida longa. Então, na presença, por exemplo, de processos crônicos de longa duração, a célula que vai efetuar essa resposta nos tecidos é o macrófago. Então, para repor essa população de macrófago nesses processos crônicos de longa duração, muitas vezes a gente vê aumento de monócitos na circulação sanguínea para migrar para os tecidos e se diferenciar em macrófagos. Os linfócitos, nós temos 3 tipos, né? T, B e NK. Os linfócitos T, seu principal produto, então, são as citocinas. Essas citocinas que são liberadas pelos linfócitos, elas vão sinalizar outras células e assim os linfócitos, sua principal função é coordenar toda a resposta imunológica. Ele é o que sinaliza todas as outras células e coordena toda a resposta imunológica. Mas nós temos uma outra função dos linfócitos, porque nós temos diferentes tipos de linfócitos T. Nós temos os CD4, que são os auxiliares, mas temos também os linfócitos CD8, que são os linfócitos que são chamados citotóxicos, porque eles têm a função de matar células infectadas por vírus e células neoplásicas. Os linfócitos B, seus principais produtos são as imunoglobulinas. Os linfócitos B, então, quando eles são sinalizados, quando eles são ativados, eles migram para os tecidos. Nos tecidos, eles se diferenciam em plasmócitos e os plasmócitos produzem os anticorpos que vão fazer a resposta imunológica específica contra determinado antígeno. Os linfócitos NK, os natural killer, eles são o que estão em menor quantidade aí na circulação sanguínea. Dos 3 tipos de linfócito, a menor proporção, o menor percentual é dos linfócitos NK. Eles fazem parte da nossa resposta imunológica inata, porque eles têm a capacidade de atacar células infectadas por vírus e células neoplásicas sem a necessidade de estimulação prévia, sem a necessidade de serem previamente estimulados, por exemplo, por citocinas. Então, dessa forma, eles fazem a destruição de células tumorais e células infectadas por vírus. E, por fim, as plaquetas, que são os trombócitos. Seus principais produtos, eu listei aqui o ADP e o tromboxano, que são substâncias que as plaquetas liberam e dessa forma vai acontecer a adesão e a agregação plaquetária. E as plaquetas, então, elas têm uma função central e importantíssima e fundamental na hemostasia, que nós iremos ver em outra aula esse mecanismo da hemostasia. Todas as células sanguíneas derivam de uma célula-tronco pluripotente lá na medula óssea. Essa célula-tronco pluripotente dá origem a outras células-tronco, célula-tronco linfóide e célula-tronco mieloide. As células-tronco linfóides vão dar origem aos linfócitos e as células-tronco mieloides vão dar origem a todas as outras células, os eritrócitos, que são as hemácias, os granulócitos, os monócitos e as plaquetas. Então, aqui nós vemos uma célula-tronco mieloide que vai originar todas as células sanguíneas, exceto os linfócitos, que vão ser originados de uma célula-tronco linfóide. O que nós esperamos ver na circulação periférica são células maduras, tá? Essas células, na sua forma madura, é o que a gente espera encontrar na circulação periférica, quando é feito a coleta de sangue e o sangue é analisado num hemograma. Eu estou analisando as formas maduras dessas células que estão na circulação periférica. As formas imaturas estão lá na medula óssea. Elas só são enviadas para a circulação periférica depois de estarem no seu grau máximo de maturação. Eventualmente, nós podemos encontrar as formas imaturas. Essas células imaturas,
promielócitos, mieloblastos, megacariócitos. Eventualmente, nós podemos encontrar essas células imaturas na circulação periférica, mas aí isso vai indicar alguma alteração patológica e nós vamos comentar aqui nessa aula sobre isso. Então, vamos começar com a análise da série vermelha propriamente. Na análise da série vermelha, que vai analisar os eritrócitos, as hemácias, vai ser feita uma análise quantitativa, onde vai ser feita, então, a contagem dos eritrócitos, vai ser feita também a análise do hematócrito, que a gente vai ver o que é isso, a dosagem da hemoglobina e os índices hematimétricos, o volume corpuscular médio, o VCM, a hemoglobina corpuscular média e a concentração da hemoglobina corpuscular média. O volume corpuscular médio me diz respeito ao tamanho médio de cada hemácia. A hemoglobina corpuscular média é a dosagem de hemoglobina em cada corpúsculo, em cada hemácia. Na análise qualitativa é feita uma análise microscópica da morfologia desses eritrócitos, dessas hemácias. A morfologia normal das hemácias lembra o formato de uma bala soft. Eventualmente, nós temos hemácias com a morfologia alterada. Existem algumas situações que essas hemácias podem estar em formato de foice, por exemplo, numa anemia que se chama anemia falciforme. A soma da análise quantitativa com a análise qualitativa vai permitir o diagnóstico das anemias. Então, na análise quantitativa da série vermelha, é feita a contagem dos eritrócitos. Esse resultado é dado em milhões por milímetro cúbico de sangue. Aqui eu deixei para vocês os valores referência para homens e para mulheres. Valores abaixo desse valor de referência indica que a pessoa tem anemia em relação à contagem de eritrócitos. É feita também a dosagem da hemoglobina, o resultado é dado em grama por decilitro. É feito o hematócrito, o resultado é dado em percentual. É feita uma análise do tamanho médio de cada hemácia, o volume corpuscular médio, a quantidade de hemoglobina por cada corpúsculo, por cada hemácia, a hemoglobina corpuscular média e a concentração da hemoglobina corpuscular média. Bom, é importante fazer a análise da hemoglobina, da dosagem da hemoglobina, porque além da hemoglobina ter um papel importante no transporte de oxigênio, quando nós temos uma dosagem de hemoglobina abaixo dos valores considerados normais, indica que a pessoa tem anemia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é considerada anemia uma dosagem de hemoglobina menor que 13 gramas por decilitro para homens maiores de 14 anos. Para mulheres e crianças de 6 a 14 anos, é considerada anemia uma dosagem de hemoglobina menor que 12 gramas por decilitros. E em mulheres grávidas e crianças de 6 meses a 5 anos, é considerada anemia uma dosagem de hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro. Na análise qualitativa dos eritrócitos, é avaliado o tamanho das hemácias, a forma das hemácias e a coloração das hemácias. Por que coloração? Porque eu falei para vocês que as hemácias têm, o seu principal produto é a hemoglobina. E a hemoglobina confere pigmento, ela tem pigmento, ela confere cor para essas hemácias. Então, é feita essa análise também, na análise qualitativa que é feita lá no microscópio, é analisado também a coloração das hemácias. Hemácias com tamanho normal são chamadas de hemácias normocíticas. E hemácias com coloração normal são chamadas de hemácias normocrômicas. Bom, então nós temos vamos considerar a seguinte situação na análise da série vermelha.
Se nós tivermos uma dosagem de hemoglobina baixa e ou uma contagem de eritrócitos abaixo do valor padrão, nós temos uma anemia. Se isso for associado com o volume corpuscular médio e a hemoglobina corpuscular média diminuídos, nós temos então uma anemia microcítica e hipocrômica. Microcítica porque o volume está diminuído, o tamanho de cada corpúsculo está diminuído. Então, microcítica, uma célula menor. E hipocrômica porque a quantidade de hemoglobina por cada corpúsculo também está diminuída. Então, ela fica menos corada, hipocrômica. O tipo mais comum de anemia microcítica e hipocrômica é a anemia por deficiência de ferro, a anemia ferropriva. Se nós tivermos essa situação, HB baixo ou contagem de eritrócitos abaixo do valor padrão, associado com o VCM e HCM dentro da faixa de normalidade, nós temos ainda assim uma anemia, mas nesse caso uma anemia normocítica e normocrômica. Se nós tivermos uma anemia associada ao volume corpuscular médio elevado, ou seja, cada hemácia, cada corpúsculo está com um tamanho maior do que o normal. Nesse caso, nós temos uma anemia, porque a contagem total está baixa, mas o tamanho de cada hemácia está aumentado. Nesse caso, uma anemia macrocítica. As anemias macrocíticas mais comuns são as anemias megaloblásticas, dentre elas a anemia perniciosa, caracterizada pela deficiência de vitamina B12. E a hemoglobina corpuscular média elevada? Existe? É possível? Bom, existem algumas referências bibliográficas que nos traz que um corpúsculo, uma hemácia, ela comporta um valor máximo de hemoglobina e que não seria possível ter mais hemoglobina do que uma hemácia comporta. Então, algumas referências nos dizem que HCM elevado é erro técnico de interpretação. Por outro lado, existem algumas referências bibliográficas que dizem que existem alguns tipos de anemias associadas ao HCM elevado. O hematócrito é uma análise que avalia qual o percentual de eritrócitos dentro de um volume total de sangue. Então, é coletada a amostra, essa amostra é centrifugada e vai ser avaliado, então, quantos por cento de eritrócito eu tenho no volume total da amostra. Quando for centrifugado, vai separar os eritrócitos dos leucócitos e plaquetas, do plasma, a parte sólida da parte líquida, e aí o percentual de eritrócitos normal para homens é de 36% a 52%, e normal para mulheres é de 35% a 47%. Se eu tiver menor quantidade de eritrócitos, menos hemácias do que eu deveria naquela amostra, também vai me indicar anemia. E vamos partir então para a análise da série branca, também conhecida por leucograma. A série branca também faz análise quantitativa e análise qualitativa dos leucócitos. O valor referência da contagem total de leucócitos num adulto fica em torno de 3.500 a 10.500 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Mas, além de fazer a análise da contagem total de leucócitos, muito importante é fazer a contagem diferencial desses leucócitos. Então, além de contar quanto que tem do total de leucócitos, é feita essa contagem diferencial e o resultado é expresso em percentual, que vai me dar o valor relativo daquele tipo de leucócito em relação aos demais, então o valor relativo, e o valor absoluto, o número absoluto de
cada célula dessas naquela amostra coletada. Então, em relação a valores absolutos, nós temos de 1.700 a 7.000 neutrófilos, entre bastonetes e segmentados, lembrando que a gente espera encontrar a grande maioria de segmentados, né, mais de 90% aí. Eosinófilos, a quantidade de eosinófilos entre 50 a 500, basófilos entre 0 a 300 células por milímetro cúbico, linfócitos, que são a segunda célula mais em maior quantidade, de 900 a 2.900, e monócitos de 300 a 900. Esses valores referência são utilizados por esse laboratório para um paciente feminino acima de 16 anos. Eles mudam de acordo com a idade, de acordo com o sexo. E por que é importante a gente fazer a contagem diferencial dos leucócitos? Porque é através da contagem diferencial, quando eu sei qual célula que está alterada, que eu tenho como avaliar a resposta do organismo a diferentes agentes agressores, detectar e identificar diversos tipos de leucemia, determinar o estágio e a gravidade de uma infecção, reações alérgicas, detectar infecções parasitárias, né? Já falei para vocês, se eu observo que tenho um aumento total de leucócitos, mas quando eu vou analisar na contagem diferencial, a célula que está aumentada é o eosinófilo, isso me fala a favor de uma infecção parasitária. Servir de suporte para o diagnóstico de outras doenças, né? Então é muito importante fazer a contagem diferencial dos leucócitos. Então vamos partir para a interpretação dos desvios de um leucograma. Se eu tenho uma contagem de linfócitos acima dos valores de referência, dos leucócitos totais, está aumentado, está maior que o valor de referência. O termo que eu utilizo para isso é leucocitose. A leucocitose pode ser causada pelo aumento de 1, 2 ou até 3 tipos de células, mas geralmente a alteração das células que mais impacta no aumento da contagem total de leucócitos é o aumento de neutrófilos, de linfócitos e eosinófilos. Nós temos algumas situações de leucocitoses transitórias. Por exemplo, pode acontecer uma leucocitose transitória em uma situação de estresse, de liberação de adrenalina, de glicocorticoides, de uso de glicocorticoides, né? Então, por isso, é muito importante a gente fazer uma análise de um hemograma sempre associado com a história clínica do paciente e não uma análise de um hemograma isolada sem a história clínica do paciente. Muito importante sempre analisar a história clínica do paciente. A leucocitose é classificada em leucocitose fisiológica. Em um grau leve, é comum a gente encontrar uma leucocitose, um discreto aumento de leucócitos em gestantes, recém-nascidos, lactantes ou após exercícios físicos, em alguns estágios febris. Nós temos uma situação de leucocitose reativa, que é quando nós temos o aumento de neutrófilos devido a infecções bacterianas, nas inflamações, diante de morte tecidual, de necrose tecidual e doenças metabólicas. E nós chamamos de leucocitose patológica quando o aumento de leucócitos é relacionado a doenças mieloproliferativas e linfoproliferativas, as leucemias e os linfomas. Então vamos começar a ver o aumento específico de cada célula e o termo que a gente usa para isso. Então, quando eu tenho aumento de neutrófilos, eu chamo de neutrofilia. Os neutrófilos estão aumentados nas infecções bacterianas agudas, especialmente causadas por micro-organismos piogênicos que causam pus, então em abscessos, apendicite, meningite, osteomielite aguda, né? Os neutrófilos também estão aumentados em processos inflamatórios agudos assépticos, que é quando eu tenho a destruição tecidual, por exemplo, teve morte de tecido num infarto agudo do miocárdio, ou eu tenho uma grande necrose tecidual em grandes queimaduras. Nesses casos, eu também tenho aumento da população de neutrófilos. Lembra que eu falei? É a primeira célula que vai chegar lá
nessas situações, né? Infecções bacterianas, em tecidos necróticos, então eu vou ter aumento de neutrófilos nessas situações. E também eu posso ver neutrofilia em algumas neoplasias, por exemplo, na leucemia mieloide. Tem uma situação que se chama desvio para a esquerda. É quando eu observo um número aumentado de bastonetes na circulação periférica. Pode ter, além desses bastonetes, outras células ainda mais jovens que os bastonetes na circulação periférica. Lembra que eu falei para vocês que qual célula que eu espero encontrar na circulação periférica? A forma madura dessa célula, os neutrófilos segmentados. Quando eu começo a enxergar as formas mais jovens, mais imaturas, aqui ó, virando para a esquerda, né? As formas mais imaturas aí nessa cadeia, eu chamo de desvio para a esquerda. Porque se eu considerar que o meu grau de maturação, ele caminha para a direita, né? Mieloblasto, promielócito, metamielócito, bastonete, até chegar em segmentado. Caminha para a direita esse grau de maturação. Quando eu enxergo na circulação periférica as células mais jovens, caminhando aqui para a esquerda, eu chamo de desvio para a esquerda. Esse desvio para a esquerda, ele tem graus diferentes de intensidade. Então, eu digo que o desvio ele é maior quanto maior o número de elementos imaturos eu enxergo no sangue periférico. Quando que eu vou ter desvio à esquerda? Principalmente em processos infecciosos agudos, na presença de micro-organismos, por exemplo, gram-negativos, bactérias gram-negativos, né? E ele vai indicar o início do processo, por exemplo. Pode, eventualmente, ter um desvio para a esquerda em algumas situações, na gravidez, no período neonatal ou pessoas fazendo uso de corticoides. E a redução de um desvio, digamos que a pessoa fez um hemograma, ela tinha uma grande quantidade de número de neutrófilos, ela tinha uma neutrofilia importante, acompanhada de um desvio à esquerda, né? Ela não tinha só neutrófilos segmentados, ela tinha também bastonetes, neutrófilos imaturos ali naquele hemograma. E se eu repito esse hemograma e eu observo que o desvio diminuiu, indica uma evolução favorável do processo. Pode ser que uma pessoa, num exame de sangue, ela tenha uma neutrofilia, uma grande quantidade de neutrófilos, com desvio à esquerda intenso. Aí o médico entrou com a medicação, com o antibiótico, porque era uma infecção bacteriana grave, e aí ele repetiu aquele exame alguns dias depois. A pessoa, o paciente, ele pode ainda ter neutrofilia, ainda está com um número aumentado de neutrófilos, mas se diminuiu o desvio, significa que está indo bem, o remédio está funcionando, uma evolução favorável do processo. Então é muito importante, além de avaliar a quantidade de neutrófilos, avaliar que tipo de neutrófilo está ali na circulação periférica, avaliar o desvio e avaliar ainda a intensidade do desvio, repetindo os hemogramas. A linfocitose é o aumento do número de linfócitos. A linfocitose, ela está presente em processos crônicos, muitas vezes acompanhada do aumento do número dos monócitos, né? Então é comum, por exemplo, você ver linfocitose acompanhada de monocitose, né? Porque a linfocitose está presente nos processos crônicos. Em processos crônicos mais demorados, mais prolongados, a principal célula tecidual desse processo crônico vai ser o macrófago. E qual é a célula que repõe a população de macrófago? É o monócito. Então, muitas vezes a linfocitose está acompanhada de monocitose em processos crônicos. Em que situações clínicas nós vamos ver aumento de linfócitos e muitas vezes de monócitos também?
tuberculose, sífilis, infecções virais, por exemplo, mononucleose, rubéola, hepatites virais, principalmente hepatite A, linfocitoses, na toxoplasmose, em todas as situações eu vejo linfocitose no hemograma. A eosinofilia é o aumento do número de eosinófilos. E o eosinófilo, a gente já comentou até, está aumentado nas parasitoses, por exemplo, ascaridíase, esquistossomose, filariose, que tem aqueles parasitas grandes que não podem ser fagocitados. Então, a célula que é capaz de destruir esses parasitas é o eosinófilo através da liberação dos produtos, dos grânulos que são citotóxicos e vão destruir a parede celular desses parasitas. A eosinofilia também a gente vê em doenças alérgicas, secundária à radioterapia e em alguns tipos de leucemia e linfoma. Mais comum nas parasitoses e doenças alérgicas. A monocitose, como eu já até comentei, por que os monócitos aumentam? Para repor a população de macrófago tecidual. Macrófago é a principal célula da inflamação crônica. Então, num processo crônico, eu vou ter aumento de monócito para repor a população de macrófago. Então, infecções crônicas, como a tuberculose, endocardite bacteriana subaguda, doenças inflamatórias do intestino, queimaduras extensas, mas em processos mais crônicos. E também em leucemia mielomonocítica crônica. A basofilia, que é o aumento do número de basófilos, é bem rara e geralmente ela pode eventualmente até estar aumentado num processo alérgico muito grave, mas um aumento significativo de basófilos pode estar relacionado à doença mieloproliferativa, por exemplo, a leucemia mieloide crônica. E agora vamos falar das diminuições de leucócitos, né? Enquanto a leucocitose é o aumento de leucócitos, a leucopenia é a diminuição da contagem de leucócitos. Geralmente, na maioria das vezes, essa leucopenia se dá às custas da diminuição de neutrófilos, que se chama neutropenia, e de linfócitos, que se chama linfopenia. Quando que eu posso ter neutropenia? Demanda periférica aumentada, por exemplo, tem um processo infeccioso muito grave, por exemplo, por gram-negativos, que está destruindo muitos neutrófilos. Então, eu posso ter uma neutropenia nessas situações. Além de ter uma neutropenia nessas situações, em algumas leucemias e linfomas ou secundário a algumas drogas também pode ter neutropenia. Principalmente, né, após o uso de quimioterapia, de quimioterápicos que destrói células que estão em constante replicação e com isso os neutrófilos são células lábeis que estão em constante divisão, eles acabam morrendo também com as quimioterapias. Então, em quimioterapia a gente tem neutropenia, em quimioterapia mielossupressora, né, a gente tem neutropenia importante. E a linfopenia, a gente pode observar infecção por HIV, porque o vírus HIV, a célula-alvo dele são os linfócitos e ele, quanto mais o HIV se prolifera, ele vai matando os linfócitos, então a gente vê linfopenia, né, diminuição dos linfócitos, infecção por HIV, principalmente na AIDS, né, que é quando já atingiu uma destruição importante do número de linfócitos que caracteriza a AIDS, em doenças autoimunes, na radioterapia e também subsequente à terapia com glicocorticoide pode ser que tenha linfopenia. Aqui algumas causas de neutropenia, que é a diminuição do número de neutrófilos. A neutropenia pode ser fisiológica, tem algumas populações que têm neutropenia fisiológica,
mais uma vez, a importância da gente não avaliar um único hemograma isolado, sempre acompanhar a história clínica do paciente e também acompanhar os laudos evolutivos, né? Sempre comparar com o resultado de algum outro hemograma prévio do paciente. Também pode ter neutropenia secundária ao uso de algumas drogas, alguns anti-inflamatórios, antibacterianos, quimioterápico, como eu falei. Neutropenia por poluentes derivados do benzeno, fertilizante, agrotóxico. Neutropenia reativa, né? Quando tem uma destruição grande, né? Principalmente infecções bacterianas por gram-negativos. E neutropenia imunológica, por exemplo, uma doença autoimune que pode estar havendo destruição num processo autoimune de neutrófilos. E por fim, vamos falar da análise da série plaquetária. Também é feita uma análise quantitativa e qualitativa. Os valores de referência das plaquetas, a contagem de plaquetas gira em torno, no valor mínimo de 150 mil plaquetas e máximo de 450 mil plaquetas. Já falei que as plaquetas são fundamentais no processo inicial da hemostasia, né? Fazendo a agregação das plaquetas, desencadeando então ali a hemostasia primária. Durante o processo hemostático normal, essas plaquetas fazem então, a principal função dela é fazer aquele agregado plaquetário inicial que faz a hemostasia primária e ela também libera substâncias que vão desencadear a coagulação sanguínea, que vai fazer a hemostasia secundária. Então, as plaquetas têm realmente um papel muito importante e fundamental aí na hemostasia. Se eu tenho uma diminuição do número de plaquetas, o termo que eu utilizo para isso é trombocitopenia ou plaquetopenia, que é quando eu faço analiso um hemograma e vejo que tem um valor abaixo de 150 mil plaquetas. Claro que esse valor pode estar abaixo, pode ser 130, pode ser 100 mil, pode ser 50 mil, pode ser 30 mil, e isso vai indicar a gravidade da trombocitopenia. Todas as situações em que o paciente tem diminuição do número de plaquetas vai estar relacionado com a possibilidade de um aumento do sangramento, né? Inclusive, se o paciente tiver níveis muito reduzidos de plaquetas, esse paciente pode ter até sangramentos espontâneos. Pessoas com com número de plaquetas dentro dos valores padrão, mas com ausência de grânulos, é chamado de plaquetas cinzentas, porque as plaquetas também têm grânulos, e esses grânulos, eles que vão, quando são liberados, lembra que eu falei lá do tromboxano, do ADP, vão promover a adesão e a agregação plaquetária, principalmente a agregação plaquetária, né? Então, plaquetas cinzentas têm dificuldade de fazer a agregação plaquetária, e isso acaba também comprometendo a hemostasia. Situações em que nós podemos ter plaquetopenia. Ou tem uma produção insuficiente de plaquetas, por exemplo, por uma infiltração leucêmica na medula óssea, aplasia de medula, secundária a alguns medicamentos, produtos químicos, ou até por infecções virais, eu posso ter produção insuficiente. Ou destruição aumentada, está destruindo muita plaqueta, por exemplo, em alguns processos autoimunes, na púrpura trombocitopênica autoimune, né? Por autoanticorpos, ou por esplenomegalia, também pode ter uma grande destruição de plaquetas nessa situação, ou está gastando muito plaqueta, numa situação, por exemplo, uma doença que se chama coagulação intravascular disseminada, ou na púrpura trombocitopênica também pode ter um consumo exagerado de plaquetas. Então, nessas três situações, ou produz pouco, ou destrói muito, ou está consumindo muito, nós podemos ter a diminuição do número de plaquetas. E o contrário, o aumento do número de plaquetas é chamado de plaquetose, que é quando nós temos um aumento do número de plaquetas para valores acima de 450 mil plaquetas. Então, que situações podemos ter a plaquetose? Anemia ferropriva, hemorragias agudas, inflamações, infecções crônicas, anemias hemolíticas, leucemias e policitemia vera.
Bom, era isso nessa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos. Deixo aqui algumas referências que eu consultei para fazer essa aula e que vocês também podem consultar para aprofundar o estudo de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam aqui a aula e também podem encaminhar para os colegas, para os amigos, se vocês gostaram da aula, e fiquem atentos às próximas aulas que a gente vai publicar aqui no canal. Obrigada!